Tem um conceito que a gente fala na PNL que é assim, existem 3 posições que chamamos de posições inconscientes. A posição da vítima, do vitimador e do observador. E uma posição depende da outra. O que eu quero dizer com isso é, enquanto tu estiver como vítima e lá estiver o vitimador, quanto mais tu é vítima, mais ele é vitimador. Porque ele precisa dessa tua posição para se posicionar como vitimador. Sai dessa posição ou sai desse ambiente. Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ser Humano, um programa do canal BTV. E no nosso programa de hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, porque nós vamos falar sobre um assunto que é muito especial, nós vamos falar sobre harmonia. E para falar sobre harmonia, eu trouxe aqui a minha convidada especial, que é apresentadora de programa de televisão, e ela também tem um programa chamado Inspire-se. Ela apresenta lá esse programa. Mas agora, nos bastidores, eu estava conversando com ela e fiquei sabendo que ela, inclusive, também foi durante 15 anos professora universitária. Fiquei chocado aqui, não sabia dessa pauta da Andréia. Então, Andréia, seja muito bem-vinda ao programa. É um prazer te ter aqui. A gente estava conversando antes ali, né? E estávamos falando que deve ser diferente para ti aí ser entrevistada, né? E eu disse para ela, pode ficar tranquilo que eu estou muito mais acostumada a falar do que a perguntar. Então, vai dar match aqui. Márcio, obrigada. Quero te agradecer por esse momento aqui. Sabe que é um prazer mesmo. A admiração que eu tenho por ti faz com que eu me sinta muito à vontade aqui mesmo para falar de um assunto que eu não domine, assim. E por estar do outro lado, né? Eu acho que daqui a pouco a gente inverte, eu te pergunto e tu responde. Gostei da ideia. Pode ser? Pode ser, gostei da ideia. Acho que pode ser ótimo. Então, André, normalmente quando eu começo o programa, eu sempre faço uma pergunta aqui, tá? Que é, comecei eu com a pergunta, tá? Então, mas depois a gente vai inverter. E essa pergunta é muito simples, é assim, o que é ser humano para ti? Ser humano para nós, e eu sempre falo isso, ser humano para mim é um ser em evolução, é um ser que faz esse mix do conjunto corpo e alma, que compõe esse corpo e alma e que está sempre num processo evolutivo. Mas ser humano também é essa capacidade da conjuntura com a natureza, com os outros seres, com os animais. Ou seja, para mim o ser humano é esse ser que consegue conviver com esse todo que compõe o mundo e ao mesmo tempo olhar para dentro e se perceber como um único diante do todo. A grande maior parte das pessoas, ou ela é sozinha, ou ela está lá fora. Inclusive, o que nós mais vemos hoje é a ausência do ser humano, é o pertencimento como algo mais importante. É redes sociais, são as pessoas preocupadas com o mundo de forma geral, esquecendo de si. Então eu vejo que hoje está faltando um pouco do ser humano. Tem muito a necessidade do pertencimento e a falta do olhar para si e perceber, cara, e quem eu sou no meio disso tudo, sabe? Então eu vejo que hoje as pessoas estão um pouco confusas. Como é que tu percebe isso e o que seria ser humano para ti? Acho que tu já trouxe uma definição completa, né? Acredito em tudo isso também. Principalmente na questão evolutiva. Acho que a gente está em compasso evolutivo sempre. E o ser humano, ele é o único, acredito, que pode se colocar no lugar do outro, né? Com consciência disso. E muitas vezes, por isso, não estamos no mesmo grau evolutivo, porque tem algumas pessoas que conseguem, outras que estão em busca e outras que ainda não tentam. Então, por isso que eu acho importante momentos como esse, para a gente refletir, parar o agito do dia a dia para trazer esse pensamento, assim, o que eu estou fazendo comigo e o que eu também posso causar para o outro, né? Que momento eu passo
a olhar para mim, mas que olhar eu tenho para o outro também. Top demais, legal. Não tinha pensado nisso, hein? Bem profundo. Nossa. Porque na realidade é assim, concordo em número, gênero e grau, acho que o ser humano tem aqui um propósito. E nós falamos muito sobre propósito, né? Na instituição, no instituto, eu falo o tempo inteiro sobre isso, sobre educar o ser humano para perceber o seu propósito e para perceber que mais importante do que as conquistas é o que somos capazes de derramar. Entende? E o derramar, mas é que aí que vem uma coisa interessante. Se falarmos nessa palavra derramar, como ela mesma se cita, ela não fala sobre intruir, ela fala sobre derramar. Mas eu não derramo aquilo que não enche. Então, primeiro eu tenho que ter em mim para depois colocar para o outro. Por isso que é interessante. E a empatia é algo muito legal também de se perceber, porque eu acho que hoje o ser humano está tão preocupado em se igualar, ao invés de olhar para o outro pensando o que ele pode ajudar, o que ele pode contribuir. E nessa busca excessiva de igualdade, no sentido de comparativo, nós acabamos esquecendo de quem somos e do fruto que estamos aqui, chegamos aqui para ofertar. A grande maior parte das pessoas esquece o seu propósito, esquece porque aqui está, porque não olha para qual é o meu fruto, porque não olha para si. Está tão preocupado com o outro, com o que tem do lado de fora e com como eu sou aceito naquele ambiente, naquele meio. E o que é pior de tudo, a gente fala muito sobre uma pirâmide, que é a pirâmide do ser, fazer e ter. E muitas vezes as pessoas estão tão focadas no ter e pensando o que eu tenho que fazer para ter, que acabam esquecendo de perceber quem são. Porque a regra da vida é muito mais simples do que isso. As pessoas vão se perdendo de quem elas são e se fragmentando diante do mundo e cada vez mais criando falsos seres, né? Ou seja, o falso eu vai se fortalecendo diante da sociedade e a sociedade perde essa primária harmonia, que é a harmonia do ser. Porque eu acho que antes de criar uma harmonização com o ambiente, com o outro ser, com os animais e a vida de forma geral, é fundamental que tenhamos a condição e a capacidade de harmonizarmos-nos. É uma harmonia interna, porque daí eu derramo essa harmonia para o mundo. Só que essa harmonia interna só vai acontecer quando eu me conheço e me aceito. Perfeito. Autoconhecimento. O autoconhecimento é a base de tudo. As pessoas vivem numa vida frenética do conhecimento externo. E as crianças, né, uma pessoa nasce e vai para a escola, faculdade e depois o mundo. E o que ela faz? Ela vai para a escola para descobrir como é que funciona a ciência, a matemática, a história. Ela vai para uma faculdade que muitas vezes nem é exatamente o que ela gostaria de fazer, porque muitas vezes ela não se encontra, e isso é muito comum entre as pessoas, infelizmente, e acaba indo para praticar uma faculdade porque alguém disse que aquilo daria dinheiro para ela, ou que ela tinha uma determinada aptidão. E às vezes até acerta, tudo bem, mas muitas vezes isso não acontece. E esse indivíduo, ali entre 35 e 45 anos, acaba entrando no que chamamos de crise da meia-idade, frustrado, frustrada, e em depressão, diga-se de passagem. Por quê? Porque acabou não entregando o seu fruto. Então, se essa harmonia interna que vem através do autoconhecimento não existe, como é que eu vou harmonizar o mundo em que eu vivo? Não tem como. Não tem como. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, ou mais nesse tema, eu gosto de trazer uma poesia, eu sempre escrevo uma poesia sobre cada tema. Então eu escrevi uma aqui que fala sobre a harmonia. Como eu te falei lá no início, eu estou escrevendo esse livro que são os portais, e um dos portais é o portal da harmonia. Então isso aqui também é parte do meu livro, né? E essa poesia fala sobre quando o dentro se ajeita. Esse é o título da poesia. E a poesia fala assim: dentro de mim existe um ponto silencioso, onde tudo volta para o eixo. E a alma toma direção. É o lugar onde minhas emoções param de brigar e onde começam a caminhar juntos. Onde penso, sinto e ajo no mesmo ritmo. Harmonia não é a ausência de barulho, é a presença de essência. É quando eu e eu entramos em acordo e o mundo entende o recado. Harmonia é escolha. Escolha de ouvir o que está dentro antes de responder o que está fora. É quando dentro se ajeita e a vida inteira se ajeita junto. É dança no compasso da minha verdade. Faz sentido isso?
Uau, temos um poeta aqui! Que maravilha! Eu adoro poesia, sempre escrevo. Maravilhoso! É. Incrível! E eu acho que a harmonia é isso, sabe? Eu acho que assim, muitas vezes, como eu citei anteriormente, as pessoas ficam na busca de harmonizar o que está do lado de fora para viver bem, sabe? E eu não entendo que não se faça necessário, por exemplo, tu estar num ambiente que te deixe a contento, que te deixe satisfeita. Eu moro num condomínio maravilhoso e que me harmoniza muito, porque tem muita arborização, é, eu moro numa casa legal, num ambiente legal. E isso é importante, entende? Para que tenhamos um ambiente harmonizado, seja para o nosso trabalho, seja para a nossa convivência, etc. Contudo, quando dependemos desse mundo externo o tempo inteiro, nos tornamos frágeis diante dele. Porque agora é nele que está a nossa força, é nele que está o nosso poder. Quando aprendemos a harmonizar o que está dentro, o mundo externo, ele passa a ser só o cenário onde expressamos a nossa harmonia. E não o provedor da harmonia interna, entende? Então, eu acho que essa consciência, eu tenho uma filha com 26, está na Itália agora, fazendo um MBA, e o Arthur tem 6 anos. E eu procuro sempre levar para os meus filhos isso, que não é sobre o que acontece lá fora, é sobre como lidamos com o que acontece lá fora. É sobre como temos capacidade de ajustar, de ajeitar, como a poesia fala, o que está dentro. Porque quando está dentro se ajeita, a vida segue a ordem. É uma ordem. E é uma ordem ministrada pelo regimento interno e não externo. Entende? Quando, no entanto, que vemos por aí, nas escolas, faculdades, os próprios pais educando e ensinando seus filhos a regerem sua harmonia interna baseado no mundo externo, que vão pensar de você com essa roupa, como você vai ser aceito com esse comentário, com esse comportamento, com essa fala. Não fale muito, hein? Homens não gostam de mulheres que falam demais. Talvez temas machistas como esse, que por vezes fazem mulheres se oprimirem, naturalmente não é teu caso, porque hoje tu vai lá e te expressa para o mundo. Mas é comum. E vivemos um mundo machista onde muito fortemente existiam paradigmas trazidos pelos pais e pelas mães para que aquela filha, por exemplo, fosse bem aceita. E naturalmente no mundo de hoje não é só sobre mulheres, vemos aí homens e mulheres vivendo oprimida por uma própria cultura social, religiosa, cultural, etc. e tal. Então eu acho que quando falamos de harmonia, vai muito mais além do que simplesmente harmonizar um ambiente ou até mesmo convivermos em harmonia com o ambiente. É sermos capazes de criar primariamente essa harmonia interna. Faz sentido isso para ti? Muito. E você trouxe dois elementos, acho que muito importantes, que são a base. É a essência, né? Se a gente não sabe a nossa essência, é difícil a gente conseguir construir uma harmonia. E eu acho que a harmonia, ela está muito relacionada ao respeito e ao equilíbrio, né? Se eu não estou internamente controlada a minha inteligência emocional, se eu não tenho internamente uma estrutura, como que eu vou colocar no mundo externo isso? Como que eu vou apresentar para o mundo, né? Eu vou só criar conflitos se por dentro também não estou ordenada dessa forma. Então, o fortalecimento interno, o saber ouvir, o saber escutar, entender, processar, pensar, ajustar, vai refletir nas nossas relações externas também. Seja com a natureza, com o nosso ambiente de trabalho, com as nossas relações mais próximas. Vai depender de como eu estou internamente. Total. E hoje a gente vê muito isso. As pessoas não estão harmônicas internamente e acabam gerando conflitos externos o tempo todo. Total, e tu falaste uma coisa muito interessante, que é a capacidade de ouvir. Eu acho que sim, esse é um grande parametrizador da capacidade harmônica do indivíduo. A capacidade de ouvir. Olha para alguém, a pessoa que tem essa condição de ouvir, esse indivíduo já demonstra para o mundo a sua harmonia. E é bem isso que tu citaste, em todos os contextos. Veja bem, às vezes nós estamos diante de uma natureza para contemplar aquela natureza. E nós não somos capazes de ouvir a beleza do som do vento batendo nas árvores, os pássaros cantando, o simples bater de asa de um pássaro. Ninguém está percebendo isso. E tem uma beleza exposta que nos
faz entrar em harmonia, criando conexão com o universo. E se eu não tenho esse respeito com essa natureza, com os animais, com o que está externo, é porque dentro de mim há algo muito errado também. Então, essa questão do autoconhecimento, para a gente entender o que está acontecendo aqui, que eu não respeito o externo, é fundamental, né? É fundamental a gente entender quem a gente é e o que a gente precisa melhorar nesse processo também, para ter uma relação externa mais harmônica, afetuosa, empática, seja o que for. Sabe que esses dias eu encontrei uma pessoa que disse assim, eu não me arrependo de nada do que eu faço. Aquilo para mim foi como que uma pessoa passa pela vida sem se arrepender de nada do que ela fez? Não pode, sabe? Que processo de evolução ela tá? Ah, não, eu fiz mesmo, me arrependo. Porque é no arrependimento também que a gente cresce, é no entender, olha, eu fui assim, hoje eu sou melhor, ou eu estou procurando ser melhor, essa minha ação não foi tão legal. Né? Então, eu acho que é uma constante Posso entrar nessa avaliação. seara também aí do arrependimento. Mas eu acho legal por quê? Porque olha só, eu acho que essa frase, ela me traz dois vieses. O viés da arrogância, no sentido de eu não me arrependo de nada, e o viés da compaixão a si mesmo, no sentido do aprendizado. Então, tudo depende do tom que chegou a informação, naturalmente, né? Que é importante também. Então, obviamente que sim. Saber se, né? É saber ser o interpretar. nosso amigo também. Com certeza, da compaixão, né? Então, ou seja, eu preciso interpretar. Então, ou seja, se a pessoa me diz, eu não me arrependo de nada. Se fiz é porque era para fazer. Parece aqui tem uma coisa mais de arrogância, ausência de humildade e falta do aprendiz, né? Do aprender. Agora, se tu me perguntar, Márcio, tu te arrepende de alguma coisa? Eu te diria, a palavra arrepender vem do arremeter. Sabe o avião, quando ele desce e vê que não vai dar, ele arremete novamente? Então eu acho que faz sentido, que é um resgate. Então arrepender, enquanto palavra, ela é linda e ela é importante no dia a dia, entende? Mas o arrependimento trazido numa conotação mais cultural até da palavra e corriqueira, que está muito ligado à autopunição, então nesse ponto não é positivo. O arrepender-se no sentido de olhar e perceber como poderia ser melhor ou diferente, isso é muito legal. O arrepender-se no sentido de autopunir-se, é legal porque não leva a nada. Agora, eu acho interessante porque, assim, se tu me perguntares hoje, Márcio, eu me lembro que uma vez eu estava numa entrevista com a Vera Armando, eu fazia um programa com ela, né, no Pampa Meio Dia, na época ela tinha, e aí tinha uma psicóloga na rua fazendo entrevistas e perguntando para as pessoas o que eles mudariam se pudessem mudar alguma coisa, o que mudariam na sua história. E aí cada um foi lá falando o que mudaria e tal. Eu entro na entrevista logo em seguida, no programa, e ela pergunta, Márcio Martins, e tu, o que mudaria e tal? Nada. Nada. Eu disse nada. Daí eu disse nada. E ela disse, nossa, então tu deve ter tido uma vida maravilhosa, né? E tal. Eu disse, nem tanto. Porque realmente não foi nada de... Até lá meus 18, 17 anos foi complexo. Até aos 14 anos, saí de casa com 14 anos de Taquara, vim embora sozinho para cá, mochila nas costas, sem nunca ter vindo aí em Porto Alegre. Acho que eu nunca te contei isso também, né? Não. Então é uma história bem interessante, bem legal. Vim para cá com quarta série do primeiro grau, 14 anos, mochila nas costas, sem nunca ter vindo a Porto Alegre. Então, ou seja, é uma história também. Mas, e saí de lá, de um padrasto alcoólatra que batia em mim, etc. Então, coisas que aconteciam no meu passado. E se eu pudesse mudar alguma coisa, eu não tiraria nem o padrasto que batia em mim. É porque tudo te levou até aqui, né? Entendeu? Trouxe. Porque tudo me trouxe até onde eu estou. E onde eu estou hoje, eu tenho uma consciência de que esse presente, ele tem uma participação minha. Eu não vou nem dizer assim que ele é total de responsabilidade minha. Porque tem muita coisa que acontece na vida que a gente não tem domínio. Agora, eu tenho uma participação aqui. E eu tenho uma influência sobre isso. Então, quer dizer, mas essa influência que é embasada, sustentada, calçada pela consciência que tenho hoje, essa consciência foi construída com tudo que participei até então. Então eu acho que toda essa vivência me foi importante, entende? Por isso eu entendo que faz sentido o conceito de não me arrependo quando é no sentido de com tudo isso pude aprender. Não me arrependo porque não estou nem aí complica, aí não evolui, né? Porque daí não se refaz, e a gente precisa olhar para esse processo evolutivo, né? Esses dias eu estava escutando e alguma pessoa disse, eu não gosto quando as pessoas ficam dizendo, não, tem que evoluir, tu já é o que já era para ser.
parece confuso isso, entende? Não encaixa muito com o que eu acredito. Eu não estou aqui para ser superior a ninguém, mas eu acho que não. Eu acho que a gente tem que olhar para nós, olhar para o nosso processo de evolução e dizer, cara, eu posso ser melhor. Porque com esse pensamento de eu posso ser melhor, eu não estou com isso me punindo, nem entrando em crendices religiosas, mas eu estou com isso olhando para a possibilidade, inclusive, de ouvir a Andréia falar e ouvir com a capacidade de absorção. Não com a capacidade de crítica, não com a capacidade de ser melhor, mas só com o ouvido, a capacidade de ouvir como um aprendiz, entende? Então, um tema que tu citaste anteriormente, que eu achei muito legal e queria trazer à tona, é a harmonia trazida pela capacidade de ouvir dentro das relações. O que a gente mais percebe hoje nos relacionamentos amorosos é a ausência da capacidade de ouvir o outro. E esta ausência da capacidade de ouvir, essa necessidade de imprimir no outro aquilo que esperamos dele, é o que mais a gente percebe. E isso é o que mais gera essas relações abusivas, essas relações que não perduram, e quando perduram, ainda perduram com sofrimento, porque não são relações saudáveis, porque não tem essa capacidade de um ouvir o outro, sabe? Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo que estou ouvindo, muito antes pelo contrário, mas eu só terei, inclusive, a condição de contestar se tiver 100% ouvindo. Ouvindo 100% com atenção e deixando a pessoa concluir tudo aquilo, porque o que é comum na primeira não que chegou no indivíduo, não concordo, pronto, já venho refutar. Agora, quando eu consigo ouvir até o final e ouvir a essência do ser, conectado com o ser, não só com a fala, o jogo vira, porque eu consigo não julgar. Eu acho que hoje em dia o excesso de julgamento é tão grande que a ausência da harmonia se faz presente. E eu acho outra questão, às vezes as pessoas elas não escutam, elas não têm tempo para pensar sobre o que o outro está falando, mesmo seja para fazer um julgamento. Então esse julgamento ele sai preceptado porque tu não conseguiu. Enquanto você está falando, eu já estou formulando a minha resposta. Né? Então, em comunicação, isso não existe comunicação sem a escuta. Tem que ter uma escuta ativa em relação ao que você vai falar. Tem que saber o que o outro, a necessidade do que o outro tem, do que ele precisa, do que o outro vai ouvir também. A gente tem que entender que a nossa escuta ela é muito mais importante que a nossa fala em muitos momentos, né? Não por acaso temos 2 ouvidos e uma boca. Exatamente. E a gente muitas vezes esquece disso e quer a necessidade, cada vez mais a gente percebe isso até em redes sociais, né? Eu preciso dar a minha opinião, eu preciso falar sobre esse assunto, eu preciso entender tudo. E aí acaba acontecendo isso, eu não tenho um equilíbrio interno para lidar com isso, eu acabo falando sem escutar o que o outro tem para me dizer. E gera o caos. E cadê a harmonia disso tudo? Não tem, né? Se perde. É isso, eu acho que uma coisa interessante, né, que tu falaste, porque assim, a palavra comunicação traz como conceito tornar comum uma ação. Comum quer dizer o quê? Como um. Quer dizer o quê? O que eu estou falando, se ela não entende, a nossa relação comunicativa não existiu. Então eu preciso fazer sair de mim e chegar nela como se estivesse em mim, como um. E para isso, o que eu preciso? Eu preciso estar atento a todas as microexpressões, aos detalhes de como ela está me percebendo. Eu preciso estar conectado. Porque tem uma tese de Napoleão Hill que chama-se Mastermind, né, que é a mente mestra. Então esse autor cita que quando 2 pessoas estão realmente conectadas em um contexto, em uma ideia, chega um momento que se cria essa mastermind, essa mente mestra, essa terceira mente. Então tudo que daqui para frente a Andréia estiver pensando, puf, liga lá. Tudo que eu estiver pensando, pum, liga ali. Chega um momento que a Andréia vai falar alguma coisa e eu vou dizer, nossa, era exatamente o que eu ia falar. E isso não foi por acaso, isso é porque realmente estamos em rapport, estamos conectados. E essa conexão, ela requer atenção. O respeito da escuta. Exato, entende? Sabe, tu falou ali que eu dei aula, fui professora e muito tempo, então isso é uma tese que eu desenvolvo de muito tempo de sala de aula, com a experiência do aluno
preocupado na pergunta que ele vai fazer. Então, tu tem, eu vou montar um roteiro que eu vou fazer uma entrevista, então eu tenho um roteiro de 10 perguntas. O aluno preocupado, estudou tudo sobre o assunto, formulou um roteiro. Chega na hora de fazer a entrevista, ele está preocupado com a pergunta e não com a resposta, né? E eu sempre, e depois do exercício feito, eu mostrava isso. Você ficou tão preocupado com a tua pergunta que tu não ouviu a resposta do teu entrevistado. E a tua pergunta não é a tua pergunta, o teu roteiro não é esse. É escutando o que ele vai falar que vão surgir as suas perguntas, né? Então muda tudo. Né? A nossa escuta muda tudo. Porque cria conexão. Exatamente. Porque não adianta eu te perguntar alguma coisa se o que tu vai falar não importa pra mim. Não importa, é. Tipo, ufa, fiz a minha pergunta, que bom, né? Agora posso vir embora. É isso aí. Tipo assim, a pergunta era só, supostamente, um estímulo. É mais ou menos eu perguntar pro meu filho em casa. E aí, filho, como é que foi a tua aula hoje? Tudo bem, pode, não precisa mais falar, pode ir embora. Mas ele quer falar, eu quero saber o que aconteceu lá. E aí, no que ele está me contando de como foi a aula dele, de repente ele me fala sobre um amiguinho que falou alguma coisa que magoou ele, de repente ele me fala algo sobre a professora, de repente ele me fala sobre um comportamento que ele teve que eu possa ajudar ele, ou que possa ser preocupante para mim como pai. Então veja bem, como foi a tua aula hoje, é só uma abertura para que eu possa entrar nesse mar que é tudo que envolve a vida do meu filho em relação à aula. Perfeito. É a mesma coisa do entrevistado, né? E a mesma coisa quando tu vai falar com uma pessoa e tu faz a pergunta, mas tu não quer, tu quer uma resposta. Então tem que ser aquela resposta. Ela não deu aquela resposta, já não sai pra ti, né? Então tu já vai esperando aquela resposta. Ah, não é? Então não faça a pergunta. Isso é o antagonismo da comunicação. É isso aí. Né? Porque eu não estou tornando nada comum. O que eu estou fazendo é o contrário. Aí vem o impasse, aí vem o caos, a criação do caos. Hoje em dia, a gente vê muito nas redes sociais a busca excessiva do posicionamento. Exato. É legal se posicionar, é importante que se posicione, mas o fundamento do posicionamento vem ao encontro do que a Andréa citou lá no início, que é essência. Eu sempre falo isso. Acho que é importante o posicionamento, mas cuide. Porque você se posicionar não é você ser o que a mídia quer que você seja. Não é você ser o que está na moda. É você saber quem você é. Porque posicionamento nada mais é do que derramamento do ser. Então como é que eu vou me posicionar olhando para o que o vizinho faz? É a mesma coisa que tu chegar, e eu gosto de usar esse exemplo, do pé de laranjeira que quer ser um pé de mamoeiro, tá entendendo? E tu não vai encontrar isso na natureza porque ela é sábia. E ela é sábia e tem humildade. A humildade de aceitar a sua essência. Só que nós, seres humanos, temos uma desvantagem junto à nossa vantagem. A vantagem de uma capacidade neocórtica, que é uma parte do nosso cérebro, que traz consigo a razão. Contudo, temos a desvantagem que é essa razão traz a dúvida. E essa dúvida traz o vazio da essência, o vazio do propósito, o vazio de quem somos. Porque o ser humano nasce com essa necessidade excessiva de buscar quem sou e por que faço o que faço. E aí, de repente, ensinam para eles que ter sucesso é conquistas externas, é ganhar dinheiro, e esquecem de mostrar para o ser humano que sucesso nada mais é do que uma coisa muito simples, que é ser feliz. Estar em harmonia. E para ser feliz, precisa de harmonia. O livro, o Portais, ele fala sobre portais, os 7 portais da plenitude e felicidade. Ou seja, para eu ter plenitude, felicidade, para ter prosperidade, eu preciso estar pleno dentro de mim. Se eu não tenho plenitude, que tem a ver com harmonia, eu não consigo ser um indivíduo feliz e não consigo ser próspero. A palavra prosperidade, que é muito conotada hoje no dia a dia com dinheiro, na realidade ela representa a evolução. Um ser próspero é um ser evolutivo, é que está em evolução. E para eu conseguir estar em evolução ou evoluindo, eu tenho uma necessidade de ser feliz. Eu tenho a necessidade de olhar para mim, de me autoconhecer. Eu tenho a necessidade de buscar a harmonia muito mais do que buscar o caos. Porque a busca do caos exterior, e eu falo no livro, são 7 portais, e dentro de cada portal tem 7 espelhos. Então, o portal da consciência tem 7 espelhos. O portal da harmonia tem 7 espelhos. Qual é a tese? É que cada um desses espelhos é como se você se confrontasse consigo mesmo através do texto. Entende? Então, tu vai lendo e vai
te deparando com aquele espelho que fala de ti, que mostra quem é, portal da inteireza. Então eu vou mostrando o ser humano se fragmentou e se perdeu de si e vive hoje fragmentado, baseado nos fragmentos dos seres que o compõem. Pai, mãe, amigo, sociedade, mídia, o dinheiro, e de repente alguém agride seus valores para conquistar alguma coisa lá fora, porque agora esse indivíduo se perdeu e entendeu que o que ele conquista lá é mais importante do que ele evolui aqui, do que ele mantém, do que ele integra, do que manter íntegro, cuidando dos seus valores. Sabe, eu gosto muito de uma tese de Sócrates no livro dele, que é A República, que na verdade foi trazido por Platão, né? E esse livro fala muito sobre todos os conceitos de valores, e por isso a República, que seria, se o ser humano constituísse o mundo externo baseado em seus valores, teríamos uma república perfeita. Então, quer dizer, o ser humano está muito voltado para o que acontece do lado de fora e as conquistas do lado de fora que dão um poder interno. Quando, no entanto, é tudo o contrário. É conquistas internas que dão um poder externo. E eu não falo poder sobre o outro, eu falo poder sobre ser. Porque a melhor coisa que existe é você poder saber lidar com o que acontece. Não manipular o que acontece, mas saber lidar com o que acontece. Ontem meu filho estava jogando tênis com um coleguinha dele no condomínio. E aí, eles têm 6 anos os dois, né? Até estudavam junto agora, ele está voltando a estudar com o Arthur também. E aí, então assim, um ganhava, outro perdia, daqui a pouco quando eles erravam, eles... não sei o que e tal. Calma, respira, é sobre isso. Eu dizia para os dois, né? Porque os dois estavam muito bravos lá, né? Querendo ganhar um do outro. E eu disse, não é sobre ganhar. Não é sobre ganhar do colega. Não que você não tenha que jogar para competir bem, mas não é sobre isso. É sobre conseguir ganhar de você mesmo. É sobre conseguir lidar com cada vez que você conquista, sem permitir que o seu ego te domine. É sobre lidar com cada vez que você erra, sem permitir que a sua incapacidade se aflore. E essa é a grande vitória do ser. É lidar com esse acontecimento de forma plena. Ele é constante na nossa vida. Viver isso, né? Esses altos e baixos, é ganhar e perder. Então, se a gente não tem essa capacidade de se ajustar ali, de seguir no movimento, é difícil. Como lidar com a vida, Como né? lidar com a vida. Por isso as pessoas sofrem. As pessoas sofrem não pelo que não têm, não pelo que não conquistam. As pessoas sofrem porque não sabem lidar com isso. E eu sempre digo que existe uma grande diferença entre sofrimento e dor. Dor é uma forma do teu inconsciente, através do teu corpo, demonstrar que tem algo que não está adequado no teu corpo. É um sintoma, algo que tu sente sintomaticamente dizendo, isso aqui não está muito legal. Mas sofrimento é uma escolha psicológica. E é uma escolha que a grande maior parte das pessoas não treina para dominar, não está treinado para dominar. Só que para eu conseguir entender isso, eu preciso me autoconhecer. E não que eu não vá ter um sofrimento, mas eu tenho uma escolha de ampliar ou diminuir isso, minorizar isso dentro de mim, permitindo que, na realidade, o sofrimento aconteça em escala menor. Ou seja, eu me perceba diante de alguma coisa um tanto quanto caótica e, diante daquela coisa caótica, eu consiga lidar com ela com o máximo de resolução possível. Isso é chamado de resiliência, a minha capacidade de voltar à forma original. Agora, a grande maior parte das pessoas, por vezes, escolhe sofrer. E o que é pior, escolhe sofrer quando está reclamando, né? Como o nome já diz, reclamar é difícil, é diferente de agradecer. Agradecer é pedir que a graça desça, enquanto reclamar é pedir de novo, clamar mais uma vez. Então, enquanto eu estou falando das lamúrias que tenho na vida, eu estou atraindo aquilo porque estou vivendo novamente e, por conseguinte, estou sofrendo. Diferente é quando estou agradecendo, porque eu estou solicitando que a graça desça. Então, as pessoas sofrem por escolha, mas, acima de tudo, porque não são treinadas para viverem aquele sentimento, entendendo o que está acontecendo dentro de ti, tratando aquilo e vivendo de forma diferente lá fora. Por quê? Porque as pessoas esperam que aquela dor interna, chamada sofrimento, se cure quando o ambiente externo se ajuste. Quando, no entanto, deverá ser tudo ao contrário. Faz sentido? Total. E quando a gente encontra ainda quem não viva no presente, né? Viva sempre pro amanhã.
O amanhã vai ser melhor, no amanhã eu vou ter, no amanhã eu vou conquistar, no amanhã vai ser diferente. Aí tu chega naquele amanhã, tu conquistou, mas aí tu vive pro outro. Mas, claro, é uma insatisfação eterna. Não tá feliz no presente, com o que tu tá vivendo naquele momento, né? E isso é um reflete muito no nosso comportamento. A gente vê as relações ali digitais, tá todo mundo num ambiente, falando com o outro que está em outro ambiente, e quando tu estiver com aquela outra pessoa, tu vai estar falando com uma terceira, porque parece que é uma insatisfação constante, né? E não conseguir estar no momento presente. Isso é mágico. Eu acho que assim, esse entendimento é magnífico, porque a grande maior parte das pessoas, infelizmente, não consegue ter ah, uma vivência de contemplação, sabe? Exato. Porque tem pouca facilidade de contemplar o momento presente, entende? E eu sempre digo que a contemplação, ela vai além de agradecer, de estar satisfeita. A contemplação, ela está associada a, por exemplo, se eu estou contigo agora aqui, conseguir te contemplar. Porque te contemplar é conseguir, conforme o autor Gary Chapman, que fala, tem um livro dele que é As 5 Linguagens do Amor, te entregar meu tempo de qualidade. Estar aqui nesse momento presente, independente de todo o público que está assistindo, independente de que tem em volta de nós, conseguir anular tudo isso e viver esse momento presente, Saber entende? que ele nunca mais vai se repetir, né? Então, a Exatamente. importância que a gente tem que dar para isso é saber que aquele momento ele nunca mais vai existir. Eu posso vir outra vez aqui conversar contigo, vai ser outro assunto, vai ser outro momento, mas não vai ser esse. Então, a gente tem que saber valorizar isso. Eu sempre tive isso, foi muito meu, muito interno meu. Desde criança, eu sempre fui de valorizar muito as pequenas coisas, né? Os pequenos momentos que eu tive, as coisas materiais que eu tinha também, as coisas, os momentos, né, em família ou com os meus amigos, com os meus animais, ou o meu momento comigo mesma. Eu acho que isso é tão fundamental, a gente entender que que é muito único e que é muito breve, e é muito breve, né? Nossa vida é muito breve. Não, essa frase aí é simplesmente demais, né? Anota ela aí, então. Anota. Esse momento que você está vivendo agora, seja ele qual for, nunca mais vai voltar. O presente é único. É interessante que, partindo da premissa de que o presente é único, as pessoas pouco vivem e aproveitam o presente. Existe uma tese que mostra que o ser humano vive 75% no passado, 20% no futuro e só 5% no presente. Nossa, 75 no passado. E Por tudo isso que bem. vem aquela coisa de muito se lamentar, de Reclamações, lamentos. reclamar. E por quê? Porque, claro, faz sentido que o passado ele tem que estar, de uma certa forma, presente, fundamentalmente para nós, para que saibamos onde é que tem água, onde é que tem alimento, quem são os A predadores, quem nossa é presa. história, enfim. Isso, todo o processo de sobrevivência da evolução e permanência, né? Mas uma coisa é você permitir que seu instinto tome conta de você. Outra coisa é você começar a aprender a dominar isso. E é interessante porque, partindo dessa premissa do que tu trouxeste agora, que faz muito, muito sentido, é assim, eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, que é o seguinte, se alguém consegue entender os pensamentos que tem, vamos lá, André, veio alguma coisa na tua mente aí, como por exemplo tu falou lá dos teus alunos, o aluno de repente está tendo a ideia, tipo, a pessoa está falando e ele está pensando naquilo que ele vai falar depois, ou se a pergunta dele foi boa, ou ainda qual é a próxima pergunta, sem sequer interagir, por vezes até fica desconexo com a resposta que foi dada anteriormente, pela ausência de presença, literalmente. Só que é interessante entender isso, porque olha só, esse aluno, a Andréia, eu, nós, de forma geral, a gente consegue entender que tem um pensamento na nossa mente e nós conseguimos ouvir nossos pensamentos. Faz sentido? Verdade. Não faz sentido? Sim. Então agora a pergunta é, quem é a Andréia? A que pensa ou a que observa seus próprios pensamentos? Nossa, que... Agora, Agora aprofundamos um pouquinho. nossa, agora foi... Pois é, no meu livro eu falo na Uau. parte da consciência, eu falo sobre isso. Já parou para pensar alguma vez que você não é quem pensa? Que você de verdade é quem está por trás de tudo isso? É que você é a consciência que inclusive observa seus Tipo próprios um pensamentos? sonho, assim, tu tá sonhando, mas
Tipo um sonho, Interessante. exatamente isso. Só que a maior parte das pessoas não se coloca nesse lugar, só vive nesse lugar, mas não ocupa esse lugar. Consegue entender? A maior parte das pessoas está no dia a dia, o pensamento vem, Só tocando. só tocando. E o pensamento vem, e às vezes e ela diz para ela mesma: "Ai, eu pensei tal coisa, será que vai dar bom? Ai, não, não." E às vezes ela está na rua e ela fala sozinha, Aham. porque em algum momento ela se confunde com o pensador. Ela esquece que ela é a consciência que observa o pensador. Então, dentro da meditação, eu sempre recomendo para as pessoas que faz meditação, porque na meditação tu consegue inclusive ser o observador dos teus pensamentos. Chega um momento que tu, na prática da meditação, que tu consegue olhar para o pensamento e começar a entender inclusive de onde ele vem. E entender que tu não é teus pensamentos. Os pensamentos vêm de uma memória. A memória que não é tu. Memória é memória, tu é tu. Memória é um banco de dados que tu tem aí e tu tem que saber usar esse cérebro. Para quê? Para que ele acumule tudo que está no passado dentro de ti, tu possa utilizar a teu favor. Tem um grande banco de dados aí, que tu pode ir lá e abrir a gavetinha da biblioteca e dizer, cara, onde é que eu aprendi isso? Aqui, ó. Agora, tu não é isso. Nossa, e isso é tão importante de saber controlar os nossos pensamentos, né? A gente vive no país mais ansioso do mundo, com pessoas com mais ansiedade no mundo, né? Que tem mais ansiedade no mundo. E o quanto a gente não sabe exatamente controlar os nossos pensamentos. Né? A ansiedade está diretamente ligada a isso. É porque a ansiedade ela é uma doença do futuro, ou seja, do que eu vou viver. E está muito ligada à emoção do medo, que é o medo daquilo que está por vir, que está ligado à incapacidade. Então é medo do que está por vir e eu não sei como vou agir em relação a isso. Então, de novo, falta de harmonia, falta de presença, falta do aqui e agora. Isso está muito ligado, porque se eu vivo no futuro, não estou no presente. Claro. Entende? Se eu vivo no passado, não estou no presente. Então, do passado vem meus pensamentos que dizem, faça assim, eu faço assado. Eu me projeto para o futuro e digo, vou ter uma entrevista para fazer, como eu vou fazer, e como isso, e como aquilo, e como aquilo. Exemplo. Então, veja bem, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando no futuro baseado em um passado que eu talvez não soube lidar muito bem. Ou ainda, quando eu não tenho tudo sob meu controle, eu não sei o que fazer. Agora, quando eu estou presente, eu confio mais. Quanto mais presença, maior meu nível de fé, de confiança. Porque quando eu estou presente, não é sobre o que eu sei. É sobre o que vai acontecer agora. É sobre essa capacidade de interação. Ou seja, obviamente eu trouxe um roteiro para cá para nós falarmos. Mas ele foi para um outro caminho já e está tudo bem, entendeu? E ficou 1000 vezes melhor do que seria, tá entendendo? Eu apresentei, abri, falei da poesia e o resto, foi o que aconteceu. Que no fundo não é o resto, é o todo, entende? Mas é sobre permitir que isso aconteça. Mas aí, às vezes, a pessoa está tão preocupada com que as coisas fiquem dentro daquele cronograma que foi estipulado, que ela fica escrava do passado. Ou seja... E de alguém que ela nem ela é mais, né? Nem ela é mais. Muito bom, bem colocado. Nossa, maravilhoso. Exatamente. Porque eu sempre digo a seguinte situação. O ser que toca o rio, depois de tocá-lo, não é o mesmo ser antes de tocá-lo. E o mais interessante é que o rio tocado por aquele ser também não é mais o mesmo. Então, veja bem, é natural essa transformação que é constante. É impossível que não estejamos em evolução constante. Por mais que o indivíduo preso ao passado queira nele viver, não conseguirá com ele conviver de forma integral. Porque o passado vivido no presente já é um passado diferente. Se tu for a repetir a mesma frase, o tom estará diferente, a expressão estará diferente. Entendimento. É a mesma coisa voltar a ler um livro muito tempo depois. Não, mas nem precisa muito, né? Exato. Ele faz outro sentido, um filme que a gente viu, tem todo um contexto dentro do Se tu momento. te assistir, se tu nos assistires, tu vai me ouvir falar o que tu ouviu agora, e lá na frente, ouvindo isso, vai ser diferente, assim como para mim também será. Entende? Então, veja bem, é sobre isso, é sobre... O passado é o passado, ele tem que ficar no passado. Entende? Agora, é óbvio que o aprendizado dele se faz sentido conduzir. E na prática é só isso que a mente conduz. Porque nós não vivemos das histórias, nós vivemos do significado da história.
Eu gosto de falar na comunicação que o receptor da comunicação não recebe a comunicação. O receptor da comunicação recebe a história que ele contou para ele, baseado na história que contaram para ele. Entende? Então, ou seja, quando eu estou contando uma história para alguém, esse alguém está ouvindo a minha história, está contando uma história para ele. E o que importa não é o que eu contei, é a história que ele contou. Então eu preciso, se eu quero saber se ele entendeu o que eu falei, eu preciso saber que história ele contou para ele. Muito bom. Então eu preciso que ele me conte essa história, porque é o único jeito que eu tenho de saber se essa história condiz com a que eu gostaria que ele tivesse entendido. Por isso, a gente sempre fala, né, que na comunicação a palavra tem só 7% da comunicação, 38% tom de voz e 55% de expressão corporal. Então veja bem, o indivíduo foi no banheiro e voltou, a expressão mudou. A mesma história contada de outra forma, ou seja, e por que de outra forma? Porque já é outro ser. Só porque foi ao banheiro e se olhou no espelho, ou respirou, sei lá o que, talvez melhor ou pior, não sei. Mas a gente fala muito sobre estado versus resultado. É muito interessante isso, né? E também do receptor, né? Vai saber, tem Muito a ver bom. com o que o receptor está sentindo, está vivenciando. Uma palavra para aquele receptor vai ser diferente do que para o que vai contar a história que estava junto, mas vai dar um significado totalmente diferente, de acordo com aquelas vivências ali, aquele sentimento dele no momento. Muito interessante isso. Demais. Isso é interessante porque, olha só, se as pessoas entendem isso de verdade, o mundo muda. É verdade. Muda. Porque agora é o seguinte, ó, olha que interessante. Esses dias eu estava conversando com a Luana, que trabalha lá em casa, e ela vai fazer a carteira de motorista, a gente está ajudando ela lá e tal. E aí eu disse para ela, Luana, sabe qual é a regra número 1 do trânsito? Dela, falou umas coisas lá e tal, disse, dar passagem. Regra número 1 do trânsito é dar passagem. Assim, regra número 1 do trânsito é a marcha da passagem. Se tem alguém atrás de ti e ele quer passar, o que você tem que fazer? Facilitar para que ele passe. É a regra número 1 do trânsito. Então vamos lá, faz sentido? Pode ser. Se tu está andando a 60 quilômetros por hora e a via pede 60 quilômetros por hora, tu está a 60 e ele quer te ultrapassar, dá passagem ou não dá passagem? Ah, não, mas aí não precisa, né? Porque daí ele está acima da velocidade, por que eu vou dar passagem para ele? Eu disse para ela, pois é, essa é a regra. Não é sobre qual é a velocidade da via. A regra número 1 é dar passagem. E sabe por quê? Porque eu não sei o que acontece com aquela pessoa lá atrás. Eu não sei se ele não está indo ver o filho que está doente, o pai que está doente, se ele não acabou de ter a perda de alguém. Ah, mas daí por que ele não liga o pisca-alerta? Eu não sei. Não é um julgamento meu. Eu não tenho o direito de julgar isso. Eu não sei o que acontece com aquela pessoa, se ela não é drogada, se ela não está drogada, se ela não está insatisfeita, se agora que ela acabou de sair do velório de um filho de 10 anos de idade, que ela acabou de perder, inclusive ela se sentiu culpada por isso. E ela está ali pensando como ela vai fazer para tirar sua própria vida, ou de alguém se atravessar na frente dela. Então, assim, quando eu entendo que do outro lado tem um ser que é diferente de mim, e que está vivendo um estado diferente do meu, eu passo a fazer o que a Andrea trouxe como premissa no início do episódio, que foi respeito. Eu passo a respeitá-lo. Respeitar é permitir que a pessoa ocupe o espaço dela, não querer ocupar o espaço que não é meu. E o espaço de pensamento que é do ser, e por vezes intrusivo, mas é dele, não é meu. E eu tenho simplesmente que respeitar isso. Não tem que concordar, né? Exatamente, eu não tenho que concordar com nada, mas eu tenho que entender que é um direito dele ter esse pensamento e por isso não é sobre concordar, mas é sobre não julgar. A capacidade que eu tenho de eliminar o julgamento me faz respeitar, não necessariamente concordar ou ainda aceitar aquele comportamento como um comportamento próprio meu. Eu não preciso me comportar como ele, mas nem por isso eu preciso que ele tenha que se comportar do jeito que eu quero que ele se comporte. Que é o que acaba acontecendo, a gente vê a polarização que vivemos politicamente, ninguém, tu tem que ter um lado e é necessário que tenha, porque, né, senão tu não é uma pessoa tão boa quanto eu sou, se não pensa igual a ele. É isso, é não respeitar o que o outro decidiu, o que o outro acredita, o que o outro... Porque se a gente entende que aquele outro ele não quer o mal porque ele está pensando de uma forma diferente, ou porque ele acredita em vieses diferentes, ele só é o jeito dele, né? E que talvez mude. E que talvez mude. Amanhã, daqui a pouco, já não é nada disso. É isso aí.
entende? Não consolide a verdade. Mas a gente também não pode romantizar tanto as coisas, porque é difícil também, né? Claro. É difícil, às vezes, a gente vive num mundo cruel também. O que é o mundo cruel? Vamos Mundo entrar nesse cruel, caminho, que, nesse que é espaço aí. isso, que as pessoas... Tem pessoas que estão lutando por causas honestas, boas, pelo respeito para o outro, pela empatia, pela harmonia. E tem pessoas que a gente sabe que estão olhando mais para si, que não estão tendo a escuta, que não estão, né, no mesmo grau evolutivo ou de aceitação das coisas. A gente sabe que o mundo é difícil. Então, em alguns momentos, é normal que a gente sinta isso. Né, não quero ser tão empático com o outro que não é uma boa pessoa, ou que é normal a gente entender que podemos sim ter esse sentimento, né? Mas até que momento a gente acha que expor ele é necessário. Esse é um ponto importante. Sabe o que eu acho sobre o mundo ser cruel? Primeiro, eu acho que assim, pode ser meio fantasioso da minha parte. Eu acho que eu sempre fui muito inocente, desde pequeno. E sempre acreditei no mundo de fantasia. Eu gostava muito dos filmes do Dom Juan. Então, assim, eu me lembro que com 9 anos de idade eu dei meu primeiro beijo. Foi um desastre. E graças ao Dom Juan. Porque eu estava ali num clima com a menina era mais velha do que eu, e eu fui dar o tal do beijo. E eu vendo TV, via o tal do Dom Juan lá, ou outros românticos, como eu achava que tinha que ser, que ele fazia assim, ó. E foi o que eu fui fazer. Peguei a menina, fiz assim, a menina, quando eu puxei, ela deu um grito. Ai. Ela deu um grito, eu botei ela de volta em pé, assim, na hora. E ela ficou assim, eu aqui, ó, apavorado, e como ela era mais velha do que eu, ela deu uma risadinha, veio e me deu uma pitoquinha, assim, e ficou por essa, mas eu fiquei em estado de choque, nunca fiquei com tanta vergonha na minha vida. Mas então eu sempre tive muito essa coisa de romantizar a vida. E até hoje eu tenho uma tese, que é o seguinte, eu acho a vida muito fácil. Eu acho a vida muito bela, sabe? Tem um filme que eu gosto muito, que acho que é isso, acho que A Vida é Bela, sabe? Muito legal, né? Sim. E então eu acho a vida bela, eu acho que... Eu me frustrei muito tempo com esse meu pensamento, me decepcionei um pouco com as pessoas, mas aí estava ligado ao fato das minhas expectativas quanto ao outro. E hoje eu aprendi que sim, a vida é bela. E que é fácil de viver a vida, porque não é sobre como é a vida, é sobre como eu lido com ela. Então, quando eu comecei a aprender a lidar aqui dentro, eu comecei a entender que lá fora ficou mais fácil. E depois de um tempo, eu comecei a descobrir outras coisas. Eu comecei a descobrir que todo ser humano é bom por natureza. Essa é mais profunda ainda. É muito profundo. Então, eu sabia que essa ia te pegar. E então, assim, nós temos na PNL uma coisa que a gente fala muito, que é todo ser humano, todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, veja bem, essa premissa traz consigo o conceito da ignorância. É que eu acho que, até te interromper, sem a minha escuta, mas é que eu acho que eu também estou levando para um lado das atrocidades que acontecem, das maldades, dessas. E aí, eu acho que eu estou nesse sentido aí que eu estou aqui. Mas é que até quando eu olho para isso, eu tive a oportunidade de fazer um atendimento, logo que eu me formei, que eu busquei informações nessa área da programação neurolinguística, de hipnose, de terapias, eu fui para dentro do presídio, porque eu queria entrar nesse caminho, eu queria ir nesse lugar, não literalmente o lugar presídio, mas o lugar desse pensamento, das pessoas que têm esse comportamento, porque eu queria entender isso, sabe? Meu padrasto bateu em mim de forma muito bruta na minha infância, e eu perdoei ele por isso. E eu entendi que ali era só amor. E é conflituoso você perceber aquele comportamento de uma criança de 7 anos de idade com um padrasto que acorda com 100 e poucos quilos dando um soco no olho, e a criança vai para a escola com o olho purgando, de pus escorrendo, a diretora vai com a polícia na minha casa, e olhar para esse indivíduo e pensar, é amor. Não é sobre uma ingenuidade, é sobre olhar que eu percebia amor nele. Não é naquele ato em si da agressividade, mas eu percebia o amor dele. Mas, por outro lado, em contrapartida, em dado momento, havia um descontrole. E ele não tinha domínio sobre aquelas emoções.
é como se um outro ser tomasse conta dele temporalmente, entende? Como se ele se fragmentasse, tem até um filme chamado Fragmentado, que mostra isso, entende? É uma nova personalidade que chega ali. Eu vivi muito isso, conheci muitas pessoas assim, acompanhei muitas pessoas e hoje, pelo conhecimento que tenho, entendo essa fragilidade humana e esta perda da personalidade essencial do ser, da essência que tu citaste antes, e que em algum momento ela atua de um jeito que não é ela. Tá, mas tem gente que mantém-se assim, Márcio. Agora ela aprendeu a se defender assim. É muito simples. Eu só acho que eu, assim, até como mulher, por viver num país que tem um índice absurdo de feminicídios, enquanto estamos falando tem mulher morrendo, sendo espancada e morrendo, né? Em função de feminicídio, só acho que a gente tem, até pode ter esse pensamento, né? Mas não aceitar, né? Não achar são que outras coisas. ele me ama, por exemplo, trazendo por Aham. esse lado, e eu continuo ali porque amor é a forma dele Não, expressar esse outra amor, coisa. né? É outra coisa totalmente diferente, só acho importante a Não, é que gente... comportamento é comportamento. Então eu entender assim, tá, Márcio, então com esse pensamento tu vai lá e solta todos os presidiários? Não, ao Claro que não é contrário. isso, ó. Ao contrário, muito antes pelo contrário. Eu vou lá, entendo que aquela pessoa tem um comportamento X e inclusive não tem condições de lidar com as suas faculdades mentais para ter a liberdade que poderia ter. Entendo. São coisas diferentes. Entende assim? Ó, eu vejo uma pessoa fazendo mal e eu olho e digo, cara, o comportamento é equívoco, é inadequado. Tu entende? E aí eu vou ver, puta, essa pessoa não tem condição de dialogar. Essa pessoa precisa ser tratada. Essa pessoa não tem condição de ser tratada. Ela precisa ser aprisionada. Porque ela não consegue conviver com aquela sociedade. Pronto. Mas eu consigo identificar as escalas, entender as escalas, entender o estágio que cada um está e também, e o mais importante de tudo, é entender que o mundo não é mau. Para mim é isso. Eu não acho o mundo mau. Eu acho que tem pessoas que tiveram uma cultura, que tiveram um aprendizado e que hoje estão tendo comportamentos cujos quais eu chamo inclusive de equívocos. Se nós pensarmos na crucificação de Jesus, é um troço meio absurdo, mas em suma, pessoas más fazendo aquilo. Se nós vemos pessoas que roubam, pessoas que enganam e que às vezes tiram dinheiro de pessoas que têm muito menos, entende? Roubos políticos, etc. Então isso tudo é muito ruim de se perceber. Mas o que eu quero te dizer com isso é que num nível mais evoluído de pensamento, e é muito importante o que tu citaste, muito mesmo, porque assim, para mim são escalas diferentes do conceito. Uma pessoa está convivendo com um homem, que é um agressor. Tem um conceito que a gente fala na PNL que é assim, existem 3 posições que chamamos de posições inconscientes. A posição da vítima, do vitimador e do observador. E uma posição depende da outra. O que eu quero dizer com isso é, enquanto tu estiver como vítima e lá estiver o vitimador, quanto mais tu é vítima, mais ele é vitimador. Porque ele precisa dessa tua posição para se posicionar como vitimador. Sai dessa posição ou sai desse ambiente. Sai dessa relação. E Márcio traz tanto assunto e a tua reflexão é tão boa em cima de tudo que... Agora tu falando nisso, e a gente pode levar para outras esferas, que daí não é para essa esfera aí. Mas é do nosso dia a dia, o quanto a gente às vezes se faz de vítima, vive como vítima, ou de quanto a gente é até a vítima de alguém que se coloca como vítima, né? E isso é algo tão interessante a gente pensar e refletir sobre, como muitas vezes a gente não consegue dar um passo à frente porque está dentro dessas relações. A gente fala muito isso na instituição, que é sobre os acordos inconscientes, tá? Então isso está ligado diretamente a um acordo inconsciente. Esse acordo inconsciente é algo que foi feito no teu passado, no passado dessa pessoa, que as pessoas não conseguem dar esse passo. Então, quando fazemos acordos, tem acordo onde eu sou, por exemplo, eu sou provedora. E como provedora, não necessariamente tem que ser financeiramente, mas pode ser como cuidadora. E se eu fiz um acordo de ser a cuidadora do meu pai, eu não vou conseguir dar esse passo, porque se eu der esse passo aqui, familiar, profissional e etc., eu vou deixar ele mal e aí eu não honro o que estava lá e eu fico presa nesse passo e não consigo sair de lá. Isso é um acordo inconsciente. Na realidade, veja bem, não existe uma vítima sem um vitimador. E
aí nós temos um fator muito legal. Tu falaste antes sobre a empatia, tá? Tem 2 conceitos da empatia que são muito legais de se perceber. E fala muito sobre esse tema harmonia, que é o seguinte, existe a empatia consciente e a empatia dependente. Empatia consciente, eu percebo alguém com uma dor e eu digo, a dor é dela, não é minha, logo eu não preciso chorar, eu não preciso sofrer, eu só posso perceber empaticamente como posso auxiliá-la. Eu estou mudando o termo, inclusive, de ajudar para auxiliá-la. Dar meu auxílio. Então, essa é a empatia consciente. Empatia dependente, a pessoa sofre, eu também. E agora tem uma sacada muito importante e interessante, e parece cruel o que eu vou dizer, contudo é a realidade. Empatia dependente é um egoísmo. Porque agora eu não ajudo o outro porque quero ajudar. Eu ajudo o outro para me curar. Pegou essa? No fundo, tá doendo tanto em mim que eu tô dizendo, tá, leva, toma tudo aí, toma tudo. Pronto, eu fiz a minha parte. Porque eu vou me sentir bem. Porque eu tô, aí eu me sinto bem. Só que muitas vezes fazendo isso, sabe o que acontece com aquele lá? Ele piora. Porque eu não ajudei ele a fazer o que ele tinha que fazer. Eu só ajudei ele, na realidade eu me ajudei, tirando a dor que eu sentia, ajudando ele. Tá, Márcio, mas eu só fiz o que ele pediu. Mas tudo bem, infelizmente, existe um conceito que se usa muito no marketing hoje em dia, que é vendo o que as pessoas querem, mas entrega o que elas precisam. Então, nem sempre o que ela pede é o que ela verdadeiramente precisa. Muitas vezes, as pessoas pedem algo que elas acham que precisam. E o que ela pediu e que nós entregamos, muito mais prejudica do que ajuda. Então, se o meu filho cai, muitas vezes, ele está lá, ele... E eu digo, oi filho, tudo bem aí? Não, levanta e vem aqui com o papai. Vem aqui. O papai está aqui, vem, pode vir aqui que o papai quer ver como é que tu está, levanta. Eu quero mostrar para ele que ele tem que aprender a cair e levantar. E eu quero mostrar para ele que não que a vida é cruel, mas que ele tem que aprender a lidar com as adversidades que ele mesmo cria na vida dele. Se ele caiu, ele propiciou isso. No mínimo, criou a possibilidade disso acontecer. Então, ele tem que aprender a lidar com aquilo. Então, eu quero que ele aprenda. E eu não estou dizendo para ele que eu não vou acolher. Eu não estou dizendo para ele, te vira. Eu estou dizendo, vem até aqui. Deixa eu te ajudar. Tu quer minha ajuda? Então, dá o teu passo em direção à ajuda que tu queres. É diferente o pai que sai correndo, não deixa nem a criança chorar, não deixa nem a criança pedir e já sai ofertando. Porque, no fundo, não é para a criança. Aquela que está lá fora, é para a criança que está aqui dentro. Isso chamamos de empatia dependente. Tá muito bom esse assunto, é incrível, Magnífico, eu acho né? magnífico. Pauta do Inspira também. É. Podemos fazer, né? Legal, né? Então, cara, nosso time passou rápido, tá? Nós viemos para 1 hora, já foi. Aqui é muito rápido. Bom, André, foi demais. Aqui eu vou fazer um fechamento sobre esse tema mas antes, primariamente, quero te agradecer pela disponibilidade, por estar aqui. E no fim, não precisou ser tua perguntadora, né? Fizemos uma boa troca aqui, Viu? É foi porque muito você legal. conduziu muito bem. Nossa, é uma aula estar contigo. É uma Gratidão. aula escutar tudo que você tem para ofertar, né? Que bom que está fazendo esse podcast, que bom esse momento, que muitas pessoas possam receber isso, ter esse momento contigo de reflexão. E então, foi um prazer mesmo. Obrigada por ter me oferecido esse momento, me oportunizado. Obrigada mesmo. Gratidão, foi um prazer mesmo. Pô, demais, assim, muita energia, porque eu acho que a pauta não é só sobre o que se fala, sabe? Mas é sobre a energia que fica presente no ambiente, sabe? Então, quando é uma energia de troca, assim, uma energia de interação, bem isso, a ausência de preocupações e só fluência, sabe? Então foi o que aconteceu aqui, virou fluido, falamos de tudo, né? E harmonizamos. Então, gratidão do fundo do coração, vou deixar tu te despedir aí também dos nossos caminhantes, que assim chamamos. E eu quero também agradecer os caminhantes aqui presentes e dizer que foi um prazer estar com vocês. Lembrem-se, se não está seguindo ainda, vai lá e segue o canal BTV. Aí acione o sininho aí para ser avisado dos próximos episódios e aproveita e faz o seguinte, encaminha esse vídeo, encaminha esse episódio, esse programa para alguém, porque eu tenho certeza que para muitas pessoas o que foi falado aqui
vai fazer muito sentido, como eu tenho certeza que vai fazer para você também. Eu sempre digo que nada na vida é por acaso, tudo tem um porquê. E se você estava conosco até agora, é porque com certeza tem um porquê na sua história. E o mundo é feito de derramamento. Então, para quem você vai derramar? Ou vai guardar para você só isso? Não. Se você está aqui, você entendeu que o mundo é derramamento. Então, derrame para outra pessoa também. Gratidão mais uma vez. Se quiser te despedir, fica à Obrigada, vontade. só agradecer, muito obrigada também. E até a próxima, então. Te espero no Inspires. Até a próxima. Gratidão. Até mais. Vamos entender um pouco mais da vida como um todo. A vida além da vida mundana, além da vida que a grande maior parte das pessoas vive no piloto automático. Você já parou para se perguntar o que é vida para você? Qual é a diferença da vida comum, da vida mundana e da vida essencial, a vida verdadeira? E que vida verdadeira é essa? É sobre isso que vamos falar hoje.